Olá, apaixonados por rádio. Este é o Papo RF e eu sou o Fábio Gagliardi. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a propagação TEP e propagação F. Nós estamos numa temporada forte deste tipo de propagação que ela é causada pelos ciclos solares, pelas máximas solares. E eu trago uma pessoa com muita experiência para falar não só da propagação TEP e da F, mas também de antenas. Ele que fez uma antena rômbica está tendo sensacionais sinais escutando a África. Meu amigo Jorge Sampaio, seja bem-vindo de volta. Valeu, Fábio. Prazer é todo meu, rapaz. Faz tempo que a gente não fala, né? Eu tinha mais cabelo preto, acho que o primeiro que a gente gravou, né? É isso mesmo. Eu branquei rápido, né? Não é como a volta do ciclo solar, né? Que é de Pois essa não 7 volta anos. mais, né? Pois é, Fábio. Nós estamos realmente aí até o ano que vem, né? Com mais um ciclo de propagações TEP e propagação F. É o 25º ciclo, né? Que ocorre a cada 10 anos, pelo menos os picos. E esse ano nós estamos já estamos chegando aí próximo ao final. Com relação à sua pergunta, essas propagações, essas duas são primas, ou quase irmãs, né? Porque depende da camada F da ionosfera, que nessa época das manchas solares, as famosas explosões solares, elas, vamos dizer assim, se reforçam e conseguem refletir nossos sinais de FM, a 5.000, 6.000, como você já captou aí também do Caribe. E agora, no nosso caso, batendo o recorde com a Nigéria, né, de 5.040 quilômetros, 5.035 por aí. Pois é, Então, para quem não sabe o que é propagação TEP-F, vamos explicar exatamente qual a diferença da TEP para F. Como eu falei, as duas usam a camada F, a ionosfera tem aí umas 5 camadas, então usa a última camada da ionosfera. Tem uma figurinha daqui a pouco, se você puder botar. Vamos colocar aqui, ó. Hoje é tudo Essa, ao vivo aqui. isso, Vamos colocar. essa propagação F, o que é que acontece? O sinal dos transmissores, exatamente aí. Nós temos aí essas faixas avermelhadas que se formam ao norte e ao sul do Equador, o Equador magnético, né? Não é o Equador geográfico. Então, essas seria uma anomalia chamada, não é a anomalia do Atlântico, é a anomalia do Equador, equatorial. Essas duas manchas, Fábio, como os colegas verem, são duas fortes ionizações que, devido às linhas do campo magnético, jogam tudo que vem do Sol para norte e para sul. Então, fica essas duas grandes áreas de ionização. O sinal de FM que está no sul do Brasil, no extremo sul, saindo da antena, atinge a primeira faixa, vai por cima, cruza o Equador, daí o nome transequatorial, rebate na segunda e cai lá no Caribe. Então, transequatorial porque ela cruza o Equador. E se ela não cruzar, se ela desviar ou refletir só em um lado, então a gente tem só um lado da propagação, que seria a F. Tem colegas que chamam de meia TEP. Já vi. Eu já vi um colega chamar de meia TEP. Mas como é que você vai ter meio trans nessa? Então, se você não atravessou, então ela não pode ser chamada de meia TEP porque ela não atravessou, né? Então ela é só de um lado. Então, acho que dá para entender. Transequatorial, porque o sinal viaja por cima e cruza o Equador. Tá. E F só de um lado. Então, no caso aí, tu não consegue escutar o Caribe, né? Não, porque eu estou quase aqui nessa faixazinha neutra do meio, né? Que não dá acesso às duas. Tu tá em Sobral, né? Só para situar quem está nos acompanhando, tá em Sobral, no Ceará. Do Ceará. Eu só tenho acesso, eu teria acesso ou a do norte, ali para o lado do Caribe, ou a essa faixa do sul, né? No caso, você vai ver aí para o lado da Argentina e para o lado da África, uma pontinha da África. Sim. Então eu não tenho acesso a transequatorial como você, aí no extremo sul, né? Na Argentina, esse pessoal. E, por exemplo, se você vê quem está na África, eu acho que você ou já me perguntou, ou pode perguntar também, quem está na África também, olha lá a África. Quem está no sul da África, né? Escuta o norte do Brasil, né? Não, quem está no sul da África, aliás, desculpa, na África do Sul,
ele vai ter acesso ao Argélia, ao Mediterrâneo. Eu até coloquei uma figura que mostra esses circuitos. O de TEP, o circuito de TEP ao longo do planeta. Então, são várias regiões, por exemplo, o Brasil, o extremo sul do Brasil com o Caribe, a África do Sul com o Mediterrâneo e até ali o sul da Itália, aquelas ilhas ali no Mediterrâneo, né? Sim. Então, deixa eu pegar outra imagem aqui. Esse circuito de TEP, ele vai percorrendo o globo, rodando, né? Se você vê, tem uma segunda imagem que é são os circuitos, tá aí, exatamente, ó. Pega o Brasil, ó, o extremo sul do Brasil cruzando para o Caribe, a África do Sul cruzando para ali para o Mediterrâneo, né? Sim. A Austrália ali, ó, cruzando para onde? Para o lado do Japão, não é isso? É, isso aí. Exatamente. Então, ao longo do planeta, são as regiões aí que a gente vai ter acesso a essa transequatorial, né? Pessoal aí acima de 50 MHz, né? Sim. Acima de 50, e no nosso caso, que é FM, né? Também vai dar certo. Então, esse circuito, Fábio, ele é, vamos dizer assim, ele é antigo, né? Ele não, os radioamadores aí já utilizam, né? Esse circuito há bastante tempo. Não é novidade. Para rádio escuta até, né, mas os radioamadores já faziam a utilização. Eu recordo que as primeiras escutas que eu fiz por TEP foi lá nos anos 80, que eu consegui escutar com facilidade muitas emissoras do Caribe. Até para mim aqui, eu tenho notado que parece que esse ângulo está sumindo aos poucos. A gente não está tendo mais, pelo menos para mim no Sul, a mesma facilidade que eu tinha algumas décadas atrás de sintonizar, de escutar. Até porque essa propagação ela acontece somente à noite. É bom a gente situar quem não conhece, que ela é por reflexão, né? Ela vai acontecer à noite, e aqui no Sul a gente escuta o Caribe. Eu escutei já a Venezuela, quando eu morava lá em Pelotas. Aqui eu consigo escutar a Ilha de Guadalupe, que é francesa. Para mim aqui é muito frequente, mas já não é mais naquela intensidade que eu escutava antigamente, né? A gente tem uma teoria sobre essa questão. Só concluindo a pergunta que você fez, né, que eu não tinha me lembrado. Sim. Esse fenômeno, ele ocorre à tarde e à noite. É bom deixar claro. Tem a TEP à tarde, mas à tarde, como nós temos todas as camadas da ionosfera, D, E, F1 e F2, então não consegue ter um efeito em FM. Acho que a absorção é muito alta. À noite, só fica a camada F1 com F2, eventualmente a E, a F1 com a F2 se juntam e aí potencializa. Então o FM só vai ter as frequências mais altas a partir de 20 horas, vamos botar assim, em média, né? Sim. De 20 até meia-noite. Então é um fenômeno, no caso do FM, é um fenômeno noturno, especificamente noturno. Esse desenhozinho mostra, agora vamos dizer assim, numa visão mas usando aí o eixo vertical, né, na visão, o perfil, o sinal saindo de A para B, né? Então ele atinge a primeira faixa, viaja por cima do equador magnético que está aí no meio, cruza o equador e pega a segunda área de ionização na parte norte, descendo lá, por exemplo, no Caribe, né? Sul do Brasil e Caribe. Então isso está bem claro aí, é basicamente isso mesmo. À noite só vai ter basicamente essas duas faixas. O que não, a da tarde, a transequatorial da tarde, ela permite a reflexão da camada de 50 MHz ali até 60 durante o dia, né? A transequatorial da tarde, não a da noite. Porque a retenção de ionização permite, sim, não, mas FM não consegue, devido a ionização não ser suficiente para chegar em 88, né? Não alcança, né? Mas 76, será que chega? 76 a banda estendida? Não. Não? A da tarde ela só consegue chegar até 60. Seria mais ou menos a frequência do canal 2, né? Ali entre o canal 2 e o canal 3, antigo canal 2, né? Analógico, né? De TV, né? Que era nosso guia, né?
Aí à noite, Fábio, devido à união, é complexo o negócio, é que a gente não vai aprofundar a física da coisa, Sim. mas devido à união das duas camadas, F1 com F2, você tem uma união e um strengthening, quer dizer, vamos dizer assim, um reforço, né, um reforço mesmo das duas, e aí é por isso que chega em FM. Interessante. Durante a tarde as duas não se unem, não pode, mas à noite a física da ionosfera permite a união das duas camadas e o reforço. Então é uma mágica, é quase uma mágica que deu certo para o FM. Né? Inclusive tem relatos na literatura de 400 MHz. Já teve relatos de UHF via teste. E nós temos que salientar para quem está acompanhando a gente que não acontece todos os anos, né? Existe o ciclo máximo e logo não vai desaparecer. Ah, eu estou escutando aqui no sul emissoras do Caribe. Aproveita, porque vai sumir, né? Exatamente. E são as mágicas que eu falei. A união das duas camadas e o reforço da atividade solar. Manchas solares, explosões solares, massa coronal, todo esse material que o Sol a cada 10, 11 anos, 10, 11 anos eu digo o máximo, porque começa um pouco antes, né? Aí a partir de... Sim. Né? Então, toda essa atividade do Sol é que permite esse... tem TEP e F nos outros anos? F, esqueça. Fora do ciclo solar, não vai ter propagação F noturna. TEP, talvez, mas muito isolado. Muito isolado. Então, é um fenômeno específico de atividade solar. Da nossa estrela lá, que a cada 10 anos atinge o máximo. Infelizmente, estamos chegando ao final, agora em 2027. Quando voltar, Fábio, aí eu acho que eu vou estar com cabelo branco. E eu não vou ter mais nenhum preto. Em 2032, provavelmente aqui, segundo aí a NASA, lá para 2031, 2032 deve estar voltando. Então, é um troço que, quando volta com os cabelos brancos. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da antena rômbica, que montasse recentemente numa outra cidade que tu tem acesso remoto para escutar exclusivamente a África, tá apontada para lá, é isso? Deixar claro, Fábio, aqui é o seguinte, a antena não é a responsável pela recepção F e TEP, né? Eu comecei recepcionando com anteninhas, e você vai ver já, a gente vai mostrar aí um esquema de antena. Então, assim, ela não é responsável, é porque, devido à África, esse sinal ser fraco, né? E vem aquela discussão do DXista, que tem o DXista que não gosta de usar antena externa, acontece também, né? Sim. O fato, não existe relação para ser DXista e antena. A gente quer melhorar um sinal, né, que você está vendo, um sinal que chega fraco. Então a antena ajuda, não é verdade? Então a África chegava muito fraco, muito fraquinho. Ficava difícil para a gente identificar. E aí eu fui buscar, olha que legal. 1980, você estava começando a fazer seus DX 82 por aí. Isso aí. Uma revista de radioamadores chamada Eletrônica Popular. E um tio meu tinha essa revista e ele nem lia. Ele jogava lá, deixava jogado, e eu meio que herdei as revistas deles e tinha os esquemas de antenas que os radioamadores faziam para melhorar o sinal de UHF, né? Que ela pode ser feita para VHF, UHF, era para HF, né? E o rapaz, a gente vive hoje, nas cidades hoje, nós estamos passando por um problema, vamos já discutir isso aí também, que é a questão da interferência. Nossa. Então eu pensei o seguinte, olha, para melhorar, como melhorar a situação aí da África, né? Me lembrei dessa antena e nós temos uma pequena propriedade no sertão aqui do Ceará. E eu resolvi pegar esse projeto e fazer. Só que a fazenda fica a 200 quilômetros daqui de Sobral. Como é que eu ia fazer isso, né? Você tinha me dado a dica do SDR uma vez, né? Que eu não queria usar, ali nos meus rádios, não queria usar SDR. Sim. E com a ajuda de um irmão meu que é da área de informática também, e um italiano, nosso amigo Rocco, faz parte do grupo, que cedeu gentilmente um pequeno computador, a gente conectou a antena
no computador. E por internet, quer dizer, sem SDR seria impossível. Seria impossível sem o SDR. Porque aí o SDR com a internet, eu assisto onde eu quiser, né? Onde eu quiser, você tem experiência com sistema remoto. Então a antena foi feita lá, num quintal de 100 hectares, mas a antena não é desse tamanho, né? A antena tem aproximadamente aí o quê? 12, 48 metros de fio, né? Por aí, essa faixa. 48 metros, aproximadamente. E aí, Fábio, são o quê? Pronto. Olhando aí, o desenho de cima está olhando como se fosse de um drone, né? De cima, ela parece um losango, né? Do alto. Isso. E a parte de baixo em perfil. Ela tem uns mastros, né? Que a gente coloca. São quatro pernas de 12 metros que eu fiz. O comprimento de onda de FM é 3 metros aproximadamente, né? Então 12 metros dá o quê? Dá 4 comprimentos de onda em cada perna, né? 4 comprimentos. O que vai me dar, Fábio, é em torno de 12 dB desse. Seria o quê? Seria 14 dBi, né? Eu acho que nem a Corner não chega. A Corner não chega nesse ganho, né? E ela está aí a 3 metros de altura do solo, né? Olhando, acho que dá para entender, olhando a figura, é um losango, né, de cima, mas ele tem uns detalhes, né? Olha que na ponta direita, na extremidade direita, ele recomenda um resistor para equilibrar a resistência da antena, que é em torno de 600 ohms. E tem a linha no final, do lado esquerdo, a linha que vai levar para o rádio. A linha de ligação, né? Acho que tá claro, né, o desenho da Honda. Tá bem claro. Então, bom, não tem dificuldade. Antena de fio de cobre, esmaltado ou não esmaltado, né? E aí ela virou um canhão, né, para a África. Virou um canhão. Pois é, os sinais estão sendo fortes, né? Estão fortes e nós agora já somamos 5 países, né? 4 ou 5. Quantas emissoras no total? Em número... Ixi, Fábio, se for contar, é porque tem as que a gente não consegue identificar ainda, né? Devido ou a idioma, ou não tem streaming para a gente identificar, porque dá um problema danado para identificar por internet. Mas acredito que umas 20 identificadas e mais outras 20 sem saber. A mais recente foi Libéria, né? São muitas emissoras da África, né? Tem muito. Naquela costa ali, entre a Libéria e a Nigéria, Libéria, Gana, Costa do Marfim, muito. Eu não sei se você vai pôr um vídeo. Você pediu para eu selecionar algumas recepções. Eu vou fazer um insert. Vamos fazer agora. Vou colocar então o vídeo para vocês verem dos sinais que foram captados. Vamos lá, vamos ao vídeo. Duas coisas marcantes. A qualidade de som da Nigéria, da Costa do Marfim, que é 88.4, se eu não me engano, e a distância, que é o da Nigéria, que os dois chamam a atenção. Da Costa do Marfim é a qualidade, 4.000 quilômetros, e o da Nigéria chama a atenção pela distância, que foi o recorde, 5.030, né? Vamos lá então. En France, à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette rencontre a permis de débats de divers sujets relatifs à la démocratie, aux droits humains, au développement durable, à l'éducation, à la lutte contre la désinformation et à la promotion de la langue française. Lors des travaux du réseau des femmes parlementaires de la francophonie, tenu le 10 Radio. E aí, Jorge, esses dois sinais aí, explica essa qualidade de sinal. A qualidade, a primeira chama a atenção, que é a Costa do Marfim, 4.200 quilômetros, né? Meu amigo, eu só tenho uma explicação para essa qualidade de sinal, é a rômbica. A rômbica. É a antena rômbica. Ou então uma Corner a sua tem o quê? 12 elementos? 9?
9. Corno? Uma 9. A córnea que eu tenho é compacta. Essa antena, Fábio, ela tem um negócio que o princípio dela, o princípio que eu não falei, é de guia de onda. Guia de onda, ou seja, ela é feita para vários comprimentos de onda. Então o sinal, as ondas ficam viajando no condutor, entendeu? Então ele não é como um dipolo, que só pega de um lado, é um guia de onda. Rapaz, para a qualidade do sinal, para mim, não é nem o fenômeno que nós já estamos quase no fim, né? Mas eu ainda não tinha captado, nesse de 2021, que foi quando começou até agora, eu não tinha captado um sinal com essa força. E olha que eu tenho uma córnea aqui em Sobral, né? Aquela a 9.2, né? É 9.2. E aí em Sobral tu consegue pegar a África, não? Já peguei, mas muito ruim. Muito baixo, e agora está sem jeito. Não dá mais não, devido ao problema da interferência. Eu acho que é um ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. Como é que vai ser o futuro o futuro do DX-FM? Pois é, mas a outra pergunta que eu faço é o seguinte: eu estou no sul. Quais são as regiões que conseguem escutar a África? Eu consigo colocar uma antena apontada para a África aqui e escutar alguma coisa ou não? Não. Porque é o seguinte, se puder voltar a figura, a primeira... Vamos lá. Aquela primeira. Quando você passa você tem um limite para poder acionar a faixa de ionização. Pronto. Se você pegar eu aqui no Ceará e a África, o ponto de reflexão é bem no meio. Então, o ponto de reflexão está a 2.000, né? 2.000 lá da 4.000. Estou a 2.000 do ponto de reflexão. Você no sul do Brasil, para a África, a metade da distância está o quê? Está a mais de 6.000, né? 7.000. Por aí. Passou de 3.000, o ponto, devido à curvatura da Terra, você não consegue acionar o ponto de reflexão no meio. Você tem que pegar no meio, aproximadamente no meio da distância, entendeu? Entendi. Então não tem como você acionar essa faixa. E quais são os estados do Nordeste, então, que conseguem escutar? Pronto. Eu depois, se puder, eu vou fazer eu estou fazendo um mapazinho do Nordeste. Certo. Ele começa Ceará, norte do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, talvez, eu imagino que até Alagoas. E 6 estados, então. Uns 5 estados. Aqui, o Maranhão já está descartando, porque a distância já vai passando. Então, tem aí mais ou menos aí uns 5 estados do Nordeste em que dá tranquilo. Tanto é que tem colegas que estão compartilhando vídeo. Tem um rapaz aí no Rio Grande do Norte, né, que posta vídeo, tem um radinho pequeno. Paraíba já tem colegas que já ouviram, né? O italiano está rodando aí o mundo, o nosso colega aí com a antena dentro do carro. Ele foi para o Maranhão, não deu nada, aí conseguiu no Ceará, tá no Rio Grande do Norte hoje. E onde tem um buraco, onde tem uma barraca, ele para, o roubo, e está fazendo esse teste. Mas é isso mesmo. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e talvez Alagoas. E esse tipo de propagação, o sinal vem de cima, né? Sim. A gente calcula aí que aproximadamente, Fábio, 20 graus de 10 a 20 graus de inclinação. Outro fator que ajudou a antena rômbica, porque ela tem prioridade, o sinal, o desenho da antena, se você mostrar o desenho da rômbica, que é aquele amarelo, né? Aquela figura Sim. amarela, você vai ver que ela tem o sinal de saída e de chegada, o vetor, pronto. Aqui o de baixo, exatamente. Máxima recepção aqui embaixo, no de baixo. E a máxima radiação, para quem transmite, recebe. Ó, ele tem um ângulo, tá vendo o ângulo? O vetor aqui, ó. Uhum. Ele forma aí de 10 a... Então nem precisava eu colocar a antena rômbica alta. Porque o sinal tá vindo com a inclinaçãozinha aí de 20 graus, por aí, né? Entendeu? Que bom. E trópico também, né? Trópico, nem toda trópico também é paralela à superfície, né? Sim. E depois que passar essa propagação TEP-F, para TF, né? O TEP não consegue contigo para nenhum lugar aí, né? Lugar aí, né? Mas propagação tropo com essa antena aí, consegue fazer escutas no FM? Eu acho que perguntar o que é que eu ia fazer com ela, né? Quando terminasse. Fábio, eu já tinha pensado nisso.
O nosso projeto foi África. Ela tá leste-oeste, né? A antena aí, esse eixo leste-oeste. Mas ela está captando, ela tem, eu não sei se eu coloquei um diagramazinho de recepção dela, mostrando os lóbulos. Foi uma surpresa para mim, porque eu não usei esse resistor. Quando você não usa esse resistor, ela cria lóbulos. Ela pode até ter diminuído um pouco o ganho, né? Porque ela dividia um pouco o ganho em lóbulos. Observe, ó. Então, ela forma esses lóbulos. Não é o meu, eu não fiz esse teste, mas eu vi na literatura. Certo. Ela está leste-oeste, aqui o eixo longitudinal, esses lóbulos grandes são os lóbulos preferenciais da antena. Mas ela forma lóbulos na lateral, então, cara, ela está pegando sinal de todo canto. Ela pega sinal do F da Argentina, do Paraguai. Pega tão forte que chega a cobrir Fortaleza, que é 200 quilômetros aqui de Nova Rússia, lá da cidade que eu capto, né? Do interior. E o local onde está a antena é um local limpo, né? Não tem interferência. Tem não. Ela ficou uma antena, Fábio, que, vamos dizer assim, não é uma omnidirecional na essência, mas ela, de onde vier sinal, esporádica. Ela pega. Então eu vou deixá-la lá. Não sei se ela vai aguentar esperar mais 5 anos. Até 2031. Mas a gente vai ficar mantendo essa antena. Apesar de ter... Você perguntou tropo, né? Isso. Tropo ficou ruim, Fábio, porque eu só tenho o Rio Grande do Norte. E o interior do Ceará, ele tem uma particularidade. Ele é seco. Ele não tem aqueles canais de tropa que você tem em Santa Catarina. Canais de umidade com alta pressão, né? Aquelas... você sabe que precisa de umidade e precisa de alta pressão. Então, lugar seco não tem tropa. Os desertos não tem tropa. Não estou dizendo que a gente é um deserto, mas a umidade aqui é 40% no interior do Ceará e fica ruim para a tropa. Então, ela fica meio... Para a tropa, ela vai ficar meio sem muita utilidade. Né? Uma boa pergunta a sua. Eu não vou poder desfrutar de muita tropa. E nem pudera. Nesse clima... E o DXismo no AM é possível com essa antena? Já fiz alguns testes e achei interessante. Ela foi toda montada, lá na frente você vai mostrar o sistema de acoplamento. Ela não foi feito um acoplamento para AM, foi feito para FM. Então, eu não sei se fica perfeito. Já ouvi alguns sinais em AM com ela. Ela vai dar 48 metros, ela fica quase no tamanho de uma loop, né? Uma loop... Como é o nome? Tem uma loopzinha para AM, que o pessoal... É Beverage que chama, né? Na verdade, é Beverage não, é outra loop. Olha, então é o seguinte, Fábio. Eu acho que você vai disponibilizar depois aí no canal a sequência, né? Para facilitar, se algum colega quiser. Esse material está na revista... Vou deixar na descrição. Eu peguei até aí, ó. Tá nesse site aí, ó. Que é o mesmo que a revista que eu tenho. A Eletrônica Popular, que eles disponibilizam no site. Então, no caso de FM, esse caso aí foi um caso feito para UHF. Você vê que do lado direito a antena, aí tem uma linha de 600, tá vendo essa linha de 600, que é o quê? São 2 fios de cobre espaçados aí de 5 centímetros, 7 centímetros, com o isolador, né? Pode ser tubinho de plástico para separar. E aí você leva para onde você quiser. Suponha que tua casa está a 10 metros da antena. Teu rádio está a 10 metros da antena. Você vai fazer essa linha de 600 de 10 metros. Pode ser. Não interessa o tamanho. Você vai conduzir a antena até lá. Entendeu? Sim. Quando chegar próximo da casa, essa linha de 600, ela precisa chegar no teu rádio. Teu rádio é o quê? 75. 75, Então ele faz esse casamento, que é um casamento, ele usa uma linha de 400 ou 400 ohms. Aí você faz um cálculo do tamanho, eu vou botar qual é o tamanho para FM. E um balão que passa os 300 ohms, desculpe, os 400 vai passar para 200 e pouco. E esse 200 e pouco vai chegar em 70. Muito bem, só para reduzir.
Mas, cara, se tu tiver um balão aí na internet, tu encontra balão 9:1. Quanto é 600 dividido por 9. Tem um balão que já converte os 600, né? Tá certo? Para uma impedância próxima do teu rádio. Já tem uns balões aí que Em fazem torno de 70 ohms? Como? Em torno de 70 ohms, 60 e poucos? Exatamente. Então, assim, é porque eu usei material barato. Eu usei fio de cobre e usei coaxial, né? Não usei o balão. Esses 600 aí, esses 600, eu passei para 300, quase 300, 270, e esse 270 eu converti para 60 e pouco, que é a mesma impedância do cabo. Então, 600, você leva até a casa, e lá esses 600, você converte para 75, que é a impedância na verdade, assim, ó, o 600 ele usou uma linha de 300, não foi? Converteu para aproximadamente 200, e esse 200 dividido por 4 chega perto de 50, que aqui é porque é para a transmissão, entendeu? Que é 50, 50 ohms. Mas o cálculo é simples, não é muito complicado, não. Tá. E essa antena, ela é uma antena que consegue fazer rejeição a ruídos ou não? Por exemplo, eu tenho um terreno dentro de um grande centro na cidade. Se eu quiser montar essa antena, vou conseguir receber algum sinal ou vou amplificar tudo que é ruído que tem na volta? Só antes da sua para não ficar a dúvida para quem estiver vendo. Na internet você encontra balão 9:1. Quer dizer, se você pegar 600 e dividir por 9, na ponta vai sair 67. Você pode ligar direto no rádio. Certo. Né? Pode. Procura na internet balão 9:1, que não precisa essa parafernália de cálculo aí que a gente fez. Sim. Entendeu? Mas você põe depois, né? O cálculo para FM. Agora vamos lá, Fábio. Lembra daquela figura do diagrama da antena? Aquela figura do diagrama para responder a tua pergunta da cidade. O diagrama de recepção e... Diagrama de recepção e transmissão, né? A outra. A outra, vamos botar outra. Esse aqui é com o resistor. A outra é sem o resistor. Parecida com essa aí. Foi a que eu coloquei antes? Foi. Essa amarelinha também. Será que eu não peguei ela? Deixa eu ver aqui. Ela é aquela que tem os dois lóbulos para frente e os lóbulos laterais. Parece uma flor. Só se foi essa aqui, deixa eu ver. Olhando de cima, né? Exatamente. Pronto. Você perguntou a respeito de usar uma antena dessa na cidade. Sim. Primeiro, tu tem espaço, tu vai precisar ir de o quê? Na faixa de aproximadamente 30 metros de fundo por 20 de largura. Se você tem espaço, primeira coisa. Segundo, olha para esse lóbulo aí, Fábio. Tu tá numa cidade que tem Wi-Fi, tem uma pracinha do lado direito que tem LED. Meu Deus. Tem um painel solar do lado esquerdo do vizinho, que tem inversor solar. Eu acho que é a pior solução. É a pior solução. Porque de onde vier... Vai ter ruído. Ela vai pegar. Ela vai pegar. Então é o seguinte, a antena casou com quem tem espaço e quem está... Longe dos grandes centros. Quieto, Não dá para se recomendar. Né? Fatalmente, numa cidade que tem muitos usos, né? Fica difícil da gente recomendar. A origem da rômbica em São Paulo, na revista Eletrônica Popular, no início do texto, o autor diz: os radioamadores que moravam no interior de São Paulo queriam participar das rodadas. As rodadas são as conversas que a gente marcava,
que a gente marca em determinados horários, né? E os radioamadores queriam participar das rodadas com a capital paulista. E a única maneira, que o HF é mais complicado ainda, né? A perda de sinal do HF. Então eles faziam as rômbicas apontada para São Paulo. Ficava em direção fixa, né? Sim. Então a origem dela, dos que fizeram, foi com esse intuito. É um target, é um objetivo uma determinado. flecha. Exatamente. Eu quero aquela região ali. Até porque não tem como eu mudar. Nem que eu queira, eu vou mudar, né? Sim. Então eu quero uma região específica. E se tu botar um resistor nela, na ponta dela, aí ela quebra aqueles lóbulos laterais, aquele lóbulo de trás, acaba. Aí ela fica uma bazuca. Pela teoria, ela fica uma bazuca, toda para frente. Eu tirei o resistor, não botei. Eu queria pegar mais. Tá. Então, assim, ó, tem muitos seguidores do meu canal, também creio que deve ter no teu também, que são pessoas que estão entrando agora no hobby. Eles não pegaram a fase de ouro das frequências, onde a gente tinha frequências limpas, que a gente poderia colocar lá, escutar qualquer antena, e a gente não tinha nem problema de, botar até booster, né? Não tinha tanta emissora e a gente conseguia pegar sinais limpos e fortes. Hoje, qualquer tipo de equipamento adicional é só dor de cabeça. Para quem está começando na rádio escuta, e vê a gente falando de uma antena gigante dessa. Mas a gente sabe que a antena telescópica que vem nos receptores, ela tem uma limitação de ganho, né? Na verdade, negativa até, né? Então a antena externa vai ser sempre superior a um receptor. A gente pensa, o principal receptor. Não, o principal é a antena. Se tiver uma antena boa, tu pega um receptor ruim e tu consegue ainda trazer um sinal naquele receptor. Para quem está começando hoje, quais são as antenas que seriam indicadas para a gente ter dentro da cidade para escutar FM? Para quem está começando, como a gente já passou por essa fase, né? Realmente era uma fase completamente diferente, né? Não se assustem com o que a gente mostrou, porque isso aí é resultado de bastante tempo de experiência. Isso aí todo mundo vai galgar com o tempo, vai aprendendo. A gente está todo tempo aprendendo, ainda vai ter mais coisa aqui antes do final da entrevista, que vocês vão ver. Ainda tem coisa. Então a gente está sempre progredindo. Então, para quem começa, agora teve a migração, né, Fábio? Aí, com a migração do AM para FM, apareceram muitas emissoras e, de repente, alguém curtia muito um AM e agora aquela AM lá no interior de Goiás, agora passou para FM, de alguma maneira ou outra está difícil de ouvir. Como é que eu vou ouvir minha FM agora que era AM e tal? Então, existem as ideias básicas de antenas para começar, né, que, como você falou, né? Qualquer coisa vai ser melhor do que a anteninha do rádio. A anteninha do rádio, eu coloquei uns modelos de rádio mais na frente, você vai ver. Essa aqui é a antena básica, né? Que é a dipolo, né? Aquela lá de cima. A superior é um dipolo, é o quê? Duas partes. Uma parte para a esquerda, uma parte à direita. Aqui na faixa FM é 75 centímetros. E um isolador no meio, onde você vai ligar o cabo coaxial, que é esse cabo de parabólico, que o pessoal conhece. Você vai ligar a parte interna de um lado e a parte da malha no outro, e vai levar para o rádio. Você pode colocar isso, pode ser de alumínio também, né, que facilita para girar, né, a antena. Sim. Então é uma antena simples, funciona acima do telhado, 1 metro do telhado, pelo menos, né, já vai dar uma ajuda. E lembramos que também pode ser tanto na vertical como na horizontal, que vai ter resultados também diferentes. Pronto. Às vezes tem emissora que está polarizado o sinal vertical, então ela vai dar melhor. Exatamente, foi bom lembrar. E essa característica das transmissões, né? Tem vertical e tem horizontal. Aí fica a critério a pessoa fazer seus testes. E as antenas direcionais, as antigas, parecidas com as espinhas de peixe, que são as IAGs, né? Essa de baixo, se eu não me engano, já está até fácil de encontrar no mercado. Em algumas lojas você encontra. Com esse aparecimento aí da migração, parece que aumentou um pouco a procura. Não sei como é que está o mercado, mas aqui mesmo no Ceará tem um município que faz. IAGs, né? Antenas IAGs. Sim. FM, né? Tem alguns radioamadores que vendem também. No interior do Rio de Janeiro também, né? Tem. Então, mas a dipolo, que é essa de cima, ela é a mais fácil de ser feita, a dipolo simples, né? Para iniciante mesmo, né?
Sim, 75, 80 centímetros de cada lado, 2 pernas. E você arranja uma estrutura para ela segurar, né, para amarrar. Porque se for feita de fio de cobre, ela vai ficar sem segurança. Mas se for de alumínio, dá para ficar retinha, né? Então seria para quem quer começar, né? Começa com essas aí. Depois você vai para as mais elaboradas, né? As de alto ganho. Exatamente, as de ganho maior, porque esse negócio é meio estranho. A gente vai conseguindo e vai querendo mais, e vai querendo cada vez mais. Agora eu digo como eu comecei com 200 quilômetros, agora eu estou com 5.000 e ainda quero mais. Hoje tu tá fazendo a distância que eu faço com o TEP aqui, né? Tu faz com F e o que eu faço com o TEP. Cabe só uma discussãozinha que às vezes que eu converso com colegas e diz, rapaz, mas para que tu quer isso? Para que tu quer 5.000 quilômetros? Eu consigo 20.000 com a internet. Mas aí, né, Fábio, se a gente for entrar nessa discussão, porque nós viemos do período do rádio. Acompanhamos o rádio FM, a sua evolução, e a gente terminou com essa paixão por radiofrequência, por ondas. Nós gostamos de escutar ruído. Né? Eu ouço música nessas plataformas que tem aí de música, quando eu quero ouvir em casa, tem as plataformas de música na internet, mas o rádio, o hobby, é outra discussão, né, que pode ter depois. Sim. Eu até já teve. É paixão mesmo pela radiofrequência, por uma coisa que vem lá de Marconi, não sei de quando. Que é mais prazeroso também, é um hobby que a gente está ali buscando um sinal, porque a internet tu vai ali, conecta, não é fazer um dechismo, né? Não é fazer uma rádio escuta. Você pode fazer uma rádio escuta pela internet, mas ela não te dá aquele prazer de tu fazer a caça da emissora, aqueles sinais que não chegam naquele momento, que são o que dá prazer. Olha, estou recebendo um sinal aqui da África que não deveria estar chegando, mas ele está chegando. Cara, e o mais engraçado, a união de conhecimentos que a gente envolve, de estudo que a gente vai atrás, de clima, né, de meteorologia, de climatologia. Tu imagina, cara, você que me conhece, você sabe a minha resistência para entrar no SDR, né? Aí, por exemplo, não é pela questão da África. A África me puxou o quê? Me puxou a antena. A África me puxou o SDR, a África me puxou o computador, que eu não sabia usar ainda tem o tal do compartilhamento de página, do TeamViewer, que eu não sabia nem o que era. Acesso remoto. O acesso remoto, que eu não sabia o que era isso, e agora já estou chegando a uma situação que quase não estou mais nem ouvindo o rádio, porque é tão bom o negócio, tranquilo, cara, sem problema, sem interferência, sem ninguém perturbando, né? Não estou perturbando ninguém também em casa, e nem estão me perturbando. Então, assim, é muito legal pela a diversidade de situações, desafios, né? E tu selecionou alguns rádios aqui, né, para iniciantes, né? Você perguntou da antena para quem está começando, né? Sim. Eu lembrei, ó, o radinho aí. Eu tenho esse maior aí da foto, né? O teu é PLL? Ele não é DSP, não. Mas, Fábio, aqui em Sobral, ele só funciona até 95 MHz. De 95 para cima, esquece, embola tudo. Ele espalha, né? São 12 emissoras FM. Os radioanalógicos são sempre assim, os radioanalógicos espalham o sinal. Por isso que quando eu migrei para o SDR, porque o meu equipamento profissional para escuta é o AirSpy HF, que para mim é o melhor custo-benefício que tem e supera qualquer rádio portátil, né? Hoje em dia... Né, que o meu é o Mini, né? É o mais baixo ainda um pouco. Mas é bom também. Então, ele é bom, essa marca é muito boa. Então, o que a gente consegue fazer com o SDR hoje, nenhum desses receptores consegue. É claro que tem a paixão do rádio e a gente vai utilizar o rádio portátil. A gente utiliza o rádio portátil. Uhum. E sempre utiliza mais de um. Na verdade é isso, a gente tem vários rádios, a gente não consegue ficar com um só. Exatamente, vai ter uma situação que é uma coisa, quando não funcionar um, vai para o outro. Esses radinhos são bons, esses portáteis, ele tem entrada de antena externa, esse Texan e esse outro aí também. E o que eu sempre usei foi o de baixo ali do lado esquerdo, que era o autorádio. Inclusive, Fábio, esse autorádio aí,
Encontrei na internet, isso é Esse rádio foi que eu descobri a África com ele em 2011. Esse radinho aí, ó. Esse do lado esquerdo, embaixo da tela azul. E esse é bom de recepção, esse modelo Ele aí. tem 0,5 microvolts, se eu não me engano, de sensibilidade. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente consegue ver o modelo dele aqui, ó. Aí, ó. Ah, não, esse é Kenwood, né? Desculpe. Não foi Esse é o Kenwood MP2052U. Esse é Kenwood. Eu tenho também esse rádio. Qual é a vantagem do autorrádio? É a seletividade, né, das frequências vizinhas. Ele seleciona bem, não interfere a vizinha, separa bem. E a sensibilidade, né? Sensibilidade muito boa dos autorrádios. Muito bom para quem quer começar em DX. Eu fiquei muito tempo com autorrádio, viu? Essas marcas aí de autorrádio. Agora tem que ver também, né, Fábio? Eu não sei aqui se a gente... Até que ponto a gente pode falar em marca, não sei. Mas procurar Não, ver. marca pode falar. Eu tenho o Pioneer aqui, que está ali atrás. Ó. Aquele Pioneer ali é maravilhoso. É o mesmo que o Marcelo usa. Pronto. São modelos que têm uma boa seletividade e sensibilidade. Bota uma anteninha nele, você tem na sua casinha aí no interior, bota uma antena, você vai ouvir muita coisa com ele. Fantástico o autorrádio. Então, assim, são opções boas para a gente praticar o hobby, né? E colocar as anteninhas nele, né? Entendeu? Jorge, então, falando um pouquinho mais dos SDR, que a gente... Eu tive essa resistência de sair do rádio portátil para o SDR, demorei um pouquinho e entrei e depois não troco por nada. E agora tu entrou também. A gente pode dizer que o SDR, ele é a evolução para que a gente possa fazer o DX mais profissional sem ser tão técnico, né? Porque hoje nós temos um software no computador, um pequeno receptor ligado a uma grande antena ou uma pequena antena que consegue nos possibilitar a gente enxergar, porque não é mais só ouvir, né? É enxergar a frequência. E sem dúvida nenhuma, é a evolução e a gente pode ver no caso do SDR, exatamente, aí o SDRzinho, o aparelho USB, que a gente coloca a antena aqui na parte de baixo e conecta no computadorzinho lá, no mini computador e pronto. E aí eu acho que tem uma tela também, a tela azul do SDR, né, que vai ter no Vamos notebook. mostrá-la aqui. Tem a tela que é o que a gente vai ver no computador, né? Que é a banda, né? Isso. Essa aí é a parte do hardware, né? Dos equipamentos que precisam. Pronto. Aí, cara, a tua observação, né? Você vê, Fábio, tem como aumentar só um pouquinho o foco? O foco eu não consigo mexer, eu consigo aumentar a imagem aqui, ó. Pronto, aí mesmo. Desculpa, é isso aí mesmo. Olha, eu tô vendo, Fábio, eu vejo que em 88.7 tem uma rádio, eu vejo que ali do lado direito tem outra, eu vejo que lá em 87.9 tem outra, então eu não só ouço, eu ouço e vejo o que está tendo nas proximidades, né? Eu vejo se está tendo alguma interferência, eu vejo eu tenho como diminuir essa barrazinha da frequência, né, que está aqui, ó, perto de 88.1, né? Sim. Eu tenho como diminuir, como é que chama aí? A seletividade, né? Isso, aumentar ou diminuir? Da faixa, ou seja, se tiver uma vizinha entrando nela, eu posso diminuir e chegar mais concentrado no que eu quero. Ou seja, não tem outra, é tudo de bom. É tudo de bom. Eu controlo o ganho, eu controlo faixa, né? A faixa de frequência. E o melhor, e eu ainda jogo no remoto para eu ver lá onde eu estiver, em qualquer lugar do planeta. Né? Sabe sabe qual é meu sonho? Ver um receptor SDR portátil tipo rádio. A gente já tem algumas... Já embutido, não é isso? A gente tem algumas coisas ainda, mas está muito inicial ainda, né? Muito protótipo. Mas a gente vai chegar em algum momento. A gente tem um rádio portátil, que é um SDR portátil, que a gente pode levar para qualquer lugar e plugar uma antena ali. Eu tenho até dúvida se não já tem, Fábio, para aquelas bandas lá da China, não sei para onde, se não já tem algumas coisas, mas ainda não está profissional ao nível, por exemplo, desses SDR que a gente utiliza, né? Uhum. Então, assim, a sua pergunta do SDR realmente é a evolução e eu me atrevo a dizer mais. Em um futuro próximo,
Para quem mora em cidades, e olhe lá o caso, porque eu estou num sítio aqui no interior. Eu fui agora esse final de semana para um casamento de um parente, e eu levei a minha antena portátil de FM, caso acontecesse alguma coisa, eu levei o notebook. Meu amigo, quando ligaram as lâmpadas da casa, lá para fazer a festa eu fui fazer um teste no rádio, esqueça, no meio do mato, não deu, morreu. Então assim, fui pro notebook para ver o meu remoto lá em Nova Rússia, a 200 quilômetros. Então assim, a tendência é que, felizmente para o SDE, infelizmente para outros receptores, ele veio para dar como é que se diz, um futuro para o DX. Para o DX. Hoje nosso grupo, nós temos um grupo de DX que tem ali uns 20. Desses 20 nós temos o quê? 6 que tem SDR, né? Por aí. Então a tendência é que ou migra, vamos usar agora a termo migração, ou migra ou vai ficar praticamente impossível. Eu não vejo. Hoje eu tenho certeza disso. Pelo que eu vivo aqui em Sobral hoje. Sem o SDR hoje, só com rádio, nada dessa África aí que eu coloquei, que eu estou tendo, dos vídeos que você vai pôr, teria. Não teria condição mais hoje. E com a Corner, viu? Com a Corner 9.2 lá em cima da casa, aquele projeto grande. Já era, meu irmão. Já era. Então o SDR realmente, a sua pergunta, é a evolução, a geração nova também, né? A geração aí dos 30 para baixo, que já tem ligação com o computador. Acredito que possa até ter adeptos novos, né? Por conta do computador. Então acho que, assim... Sim, a gente vê alguns jovens iniciando na rádio escuta, principalmente no FM, né? Os jovens estão muito mais interessados hoje no FM do que era, por exemplo, quando a gente era jovem, que tinha muita divisão com ondas curtas, e a AM era muito mais fácil, tinha menos poluição. Hoje a gente vê muita gente migrando para a faixa do FM. E agora com a possibilidade de você ter também no mini computador, né, aquele computadorzinho que você mostrou aí, ele é o quê? Ele é a metade de um notebook, não é nem a metade. É quase um quarto de um notebook em tamanho, né? O nosso está lá, pregado na janela, ele fica 24 horas ligado, né? Eu queria desligar, mas eu não vou atrapalhar meu pai, que já é um senhor, já de 82 anos, pedir para ligar e desligar. Deixa ligado direto, não tem consumo quase, só quando a gente ouve. E ele nem sabe. A antena lá ligada. Inclusive, você podia pensar depois nessa possibilidade, né? Eu estou estudando, calma aí, não sei ainda qual vai ser o futuro das minhas antenas aqui. No momento, te lembra que uma foto que eu te mostrei, tu viu recentemente onde é que eu estou morando, né? Praticamente impossível botar antena aqui onde eu tô, né? No meio de 2 morros e... Compra um terrenozinho em cima daquele morro ali, Fábio. Pois é, uma possibilidade, hein? Vou pensar nisso aí. Agora, o DXista profissional, principalmente nós que temos uma bagagem muito grande de escuta ao longo das décadas, nós somos uns eternos insatisfeitos, né? Porque a gente está sempre querendo achar um projeto melhor, como tu mesmo falou, uma antena melhor. Tu já pensa em fazer algo maior que essa antena? Buscar uma outra possibilidade em relação à escuta? Porque acabou a África, acabou a propagação, vamos esperar 4, 5 anos para voltar. Mas temos as esporádicas, né? No Nordeste tem muito mais esporádica que no Sul. Perguntou para mim, Jorge, o que é que nós vamos fazer daqui para 2030? Parecido com a sua pergunta. Eu diria, Fábio, é o seguinte, tem toda a razão você. A gente é inquieto mesmo, né? Eu acho que esse meio aí, ele não deixa a gente ficar muito... Eu acho que isso é bom. Isso é muito bom, a gente tá mexendo com os neurônios aí também, né, e tudo, que faz a gente estar correndo atrás. E aí é o seguinte, meu amigo, nunca existe nunca. Aqui não tem nunca, não. Acabou, morreu, parou. Não, tem não. Não existe isso. Vai ter outra coisa. Eu vou usar outra palavra. Para ganho de antena, Fábio, eu acho que a rômbica... É insuperável. Resolveu. Para ganho de antena, tá resolvido. Mas aí já outra coisa veio buzinando aqui na cabeça. Qual é?
De novo, rapaz, você vê como é importante livro, revista. A gente precisa muito incentivar o livro e revista, principalmente nessa época de internet. De novo, eu tinha outra revista eletrônica, e eu me lembrei de um projeto de uma antena, Fábio, que é o seguinte: essa vai cair com SDR. Essa, inclusive, ela está aí no mercado, que é a Discone. A Discone é o seguinte. Ah, Discone. Vou colocar a imagem dela aqui. Tu sabia que ela tem um potencial de captar 10 vezes a frequência do projeto dela? Por exemplo, se eu fizer uma antena rômbica, uma Discone para 50 MHz, ela vai captar, exatamente. Olha aí, tem até o VHF, o HF, FM, né? Então, assim, ela tem um potencial de ir a 500 ou 1 GB. Ela arrasta tudo. Então, quem tem SDR, por exemplo, você falou no HF, o HF, o SPY, é isso? Isso, HF, é. Ele arrasta HF não tudo, vai. né? Isso, ele tem uma... Agora não me recordo qual é a frequência dele, mas ele consegue ir até uma determinada banda, mas tem um outro receptor que vai até... Eu acho que o R2, acho que vai até 1 GB. Acho que o Mini vai até perto de 1 GB também. É. Então, o que é que me veio na cabeça? A ideia de ter uma antena que me arraste uma faixa muito maior, né, de frequências, só que essa daí ela é Omni, ela pega 360 graus todo igual, né? Ela divide em 360. Então a minha ideia é colocar uma Discone dessa ao lado da rômbica, para que essa Discone eu possa varrer eu posso fazer para 30 MHz até perto de 1 GB. E ela distribui bem, e se você fizer uma pesquisa na internet, ela casa bem com os SDR. Pode ver, antena para SDR, a Discone, a minha que eu estou projetando, ela tem esses discos. Veja a parte de cima, ela tem os elementos horizontais e tem os radiais para baixo, né? Os Sim. elementos horizontais, eles têm aí 1,20 m de uma ponta a outra, e para baixo tem 1,60 m. Isso para 50 MHz, né? Com uma antena dessa, quem tem um rádio receptor, um rádio portátil, que quer escutar ondas curtas, banda aérea, tá resolvido o problema, né? Acredito que sim. Ele pode pegar um projeto para... Ela tem rômbica que vai a faixa de HF, né, de ondas curtas, até gigahertz. Então ele não tem que ter preocupação, arrasta tudo. Então, Essa antena aí eu já vi ela no AliExpress, vários vendedores com ela. Exatamente. Então a minha ideia dessa Discone é vamos supor, de onde vier sinal e de uma ampla faixa de frequência, ela vai captar. Não tem preocupação com isso lá na região central. Agora, com relação à rômbica, eu não tiro mais. A rômbica, ela a partir de... Vamos supor agora, com o final da propagação para a África, propagação FTEP, né, em 2027, eu acho que eu vou ficar na Discone, porque ela é geral, para esporádica, né? A gente tem as esporádicas aí. Uhum. Que uma esporádica, uma antena dessa pega de qualquer lugar e não tem problema, não vai ter problema de preocupação de onde está vindo, de onde vai mais. Uhum. A rômbica ainda pode ter um probleminha. Você viu que tem aqueles lóbulos mais fracos, né? Vai que uma tropo mais fraca, essa daí não, essa daí pega, né? Então, mas seria a ideia para agora já comecei a fazer, né? Por incrível que pareça, já fiz a parte superior. E a parte inferior, que são os radiais, eu vou deixar para fazer lá. Agora a gente vai dia 6, eu vou fazer a manutenção na rômbica, porque tem os mastros, os mastros que seguram, né? Pra deixar bem retinho e tal. Mas, cara, melhor do que a rômbica para mim até o momento, para as condições da gente. Foi a melhor. Foi um projeto que deu certo. Deu tudo certo. O meu irmão ajudou com informática, que eu não sabia mexer em programa de TeamViewer, eu não sabia usar isso aí. O nosso amigo italiano, o Rocco, lá me cedeu gentilmente o Nuke. Tinha um a mais e ia comprar outro, tinha um guardado, me deu. E eu entrei com a antena, né? Eu entrei com a antena e os conhecimentos de propagação. E aí foi um caso interessante da parceria que deu certo.
eu jamais faria sozinho, Fábio. Eu lhe confesso, porque os meus quase 40 anos de DX era mais só rádio e antena, não sabia mexer em computador. Eu mexo porque eu sou professor, dou aula com computador e tudo, mas esses softwares aí de compartilhamento, essas coisas, eu não Nunca mexia, senão era a tua área, né? Agora não, agora a coisa tá bom. E os novos... Aos pouquinhos vai pegando, é por isso que tem essa comunidade, uma comunidade forte, a gente consegue ir crescendo, né? Se tu não sabe uma coisa, ou alguém ajuda, e assim vai, e o grupo vai crescendo. Eu queria só ressaltar que o projeto da Rômbica foi um projeto, foi quase ressuscitar uma antena um projeto estava guardado aí para trás mente, mas que é importante, quem tiver espaço. Muita gente tem fazenda, né? No interior tem espaço. Então, para encerrar, vamos mostrar o teu canal, né? Eu acho importante também falar um pouquinho do teu canal, que Onde tem a gente aqui, registra, né? os registros das escutas. E aqui tem um vídeo, eu acho que tu colocou já dessa antena, né? Essa antena aqui é o vídeo da tua própria antena? É lá da fazenda, Vamos abrir ela aqui, vamos ver se a gente consegue, ó. Não coloquei, mas só as imagens e a foto, né? Aí vista o desenho e aí, né, com os mastros lá no campo. Sim. Depois eu coloquei a linha paralela, que é a linha que leva a linha L1, que vem lá da antena até chegar no cabo coaxial, né? Até chegar no balão. A linha de 600, a linha de 400. O balão 4:1, que é para converter para 75, e arrastei o cabo coaxial até o rádio. Uns 10 metros, até chegar no rádio. Eu espero que a minha mãe não tenha cortado isso aí, porque no meio das águas. Mas tô recebendo bem aqui. Legal. Mas então tá aí o canal do Jorge, que é @rádio-dx6876. Aí em cima você tem o endereço. Quiser acessar o canal do Jorge para fazer as escutas lá, ou conhecer as escutas que ele fez, que eu acho bem interessante para quem está começando e para quem também já tem experiência e quer verificar as escutas da África. Jorge, algum adicional a mais que tu possa compartilhar em relação a essas escutas maravilhosas e antenas? Não, só agradecer você aí pelo convite, né? Dizer que você faz um papel importante no nosso hobby. Foi um prazer conhecer você e a gente ter feito amizade aí por conta do rádio. Se não fosse o rádio, a gente não tinha se encontrado. Verdade. Lá no Rio Grande do Sul, aqui no Ceará, e com propagação F de Porto Alegre para cá, da Jangadeiro para o Sul, agora de Santa Catarina, né? Isso, é. E é isso. E quem tiver interesse, bota para frente, começa aí, a atividade é boa, mexe com... Se você tem ligação com o rádio, alguma ligação, porque o rádio não acaba, né, Fábio? O rádio, isso aí, ele vai modificar, já está modificando, mas acabar, ele não vai, e a gente também não vai deixar de mexer com ele enquanto a gente puder. É isso, vamos pedir para saúde, para a gente estar sempre compartilhando nossas... E boa sorte para você aí no seu trabalho. E estamos aqui. A próxima linha do Equador, a África sumiu, viu? Só para dizer que a África cortou. Cortou dia 22, porque a declinação solar, o sol está indo para o sul, para o verão, e ele arrasta essa ionização, e talvez fevereiro ela volte. Aí volte. Esperar em fevereiro ver se vem. E é isso. Estamos aí. Perfeito, então. Este foi mais um podcast do Papo RF, esse podcast que tem trazido personalidades interessantes, sempre com informação legal de antenas, de receptores, e o importante é a gente compartilhar informação, sempre compartilhar informação. Quem guarda para si, leva para o túmulo, porque não vai conseguir passar essas informações importantes para ninguém. Eu acho isso muito pobre, quem faz isso, quem tem conhecimento não compartilha, são pessoas de espírito pobre. Eu acho que o maior prazer que a gente tem é quando a gente consegue passar esse conhecimento para alguém. Valeu, gente. Um grande abraço, Jorge, e a gente se encontra pelas ondas do rádio. Foi. Tchau, tchau. Tchau.